Senhor Sanui, presidente da Comissão de Gestão Empresarial. Tá me ouvindo? Ok? Tá, ok. Senhor Wagner Suzuki, né? Nosso amigo, sempre coordenando os trabalhos. Senhor Ricardo Sasaki, também na direção dessa comissão. E o Fernando Mihara, né? Sempre apresentando e também dirigindo essa comissão. Nosso agradecimento a todos os participantes também. E, como foi dito, queria apresentar o advogado Leandro Sato também, que vai me ajudar hoje nessa apresentação. Como foi dito, a LGPD é um tema muito importante. O presidente me permite, Suzuki-san, me permite uma brincadeira. Eu não sabia que tinha encontro da LGPD no domingo passado. E se soubesse, eu tinha ido lá, viu? Você falou agora, eu fiquei sabendo agora, infelizmente. Mas eu sei Parece que foi uma festança muito boa, viu? Grande. Eu não estive lá também. Isso. Mas isso ressalta ainda mais importante. Bom, a LGPD, ela, no Brasil hoje, é o tema do momento, né? E é um tema de grande preocupação de todas as empresas, tendo em vista Desculpe, eu não estou ouvindo, Sato-san. um valor muito alto. Você não está me ouvindo? Agora sim, é que ele está interrompendo a sua fala. Tá. Se puder me alertar mais disso, eu agradeço. Talvez a distância, note talvez, né? Você estava falando a importância da LGBT, principalmente pelo alto valor da multa que está sendo divulgada, né? Na verdade, fala de 2% do faturamento, até 2% do faturamento do ano anterior, limitado a 50 milhões de reais. Então, 50 milhões realmente assusta, né? Mas se a empresa fatura 2%, chega a 50 milhões, é porque a empresa é muito grande, né? Mas isso tem realmente... E também a falta de clareza, né, de muitos assuntos ainda, tem suscitado uma dúvida muito grande. Particularmente nas empresas japonesas, né, que têm subsidiária no Brasil, eu ouvi falar que a entrada dessa lei no Japão, alguns anos atrás, ela foi bem traumática. Houve Tá sem som. Mudou outra vez. Doutor Dirceu. Microfone. Agora, acho que vou usar um fone, então. Talvez é melhor. Só um minutinho. Melhora, doutor. Só um minutinho. Vou colocar o fone então, aqui. Desculpa, gente, pela... Viu, doutor Leandro? Só para avisar, a palestra do primeiro tema de vocês vai até 16h45. Tudo bem, Leandro? Entendido. Então, eu já vou pedir licença já para compartilhar os slides. Se caso não estiver aparecendo, por favor, me alertar. Tudo bem. Pode compartilhar. Está aparecendo, Leandro. Ótimo. Alô? Agora está me ouvindo? Sim, doutor Dirceu. Alô? Tá me ouvindo agora? Estamos ouvindo. Brasileira em relação a esse assunto, né? O que tem aumentado mais a atenção, né, das pessoas, principalmente vocês que estão participando hoje aqui, que são dirigentes de empresas, né? São gerentes, são supervisores, né? São contadores, né? São responsáveis pela condução do dia a dia da empresa. Isso tem pressionado muito, né, a vida de vocês. Ok? Tá ouvindo? Tudo bem? Tá. Então, fazendo uma rápida retrospectiva, a LGPD ela entrou em vigor, como todos sabem, em 18 de setembro de 2020, né, depois de sucessivos adiamentos, né?
Só que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, foi criada só em dezembro de 2020, ou seja, a lei entrou em vigor primeiro, né? É o que sempre acontece no Brasil, né? A carroça sempre na frente do boi. E, a partir de agosto de 2021, então passou a valer as sanções administrativas, né? Então, Leandro, podia mudar para mim o slide? Assim, vamos dar início aos exemplos de condenações baseadas na Lei Geral de Proteção de Dados. Assim, basicamente, riscos para a empresa... Ah, sim, pode falar, desculpa. Só um pouquinho. Então, dentro desse contexto, qual que é o problema para a empresa? Qual que é o risco para a empresa, para vocês que trabalham no dia a dia, né? Nós temos, na verdade, dois tipos de risco, né? Um é você ser multado pela ANPD. Nós falamos até 2% do faturamento do ano anterior, limitado a 50 milhões de reais, ou, né, o titular do dado, ele entrar com uma ação judicial. Claro, temos outras situações. Os PROCONs podem também multar a empresa baseada na LGPD, o Ministério Público também pode entrar com uma ação. Mas eu acho que no caso que nós estamos falando hoje aqui, dos associados da Câmara Japonesa, né, os grandes riscos são esses dois, né? Doutor Leandro, por favor. Sim. Agora vamos falar... Volta um pouquinho. Sim. Dá uma lida. Sim. Então, vamos retomar aqui. Questão, como o doutor Dirceu tinha dito, né? Para a empresa existem dois tipos de riscos, né? Como a multa administrativa pela ANPD, né? Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e também a questão da ação judicial proposta pelo titular de dados pessoais. Agora, falando sobre um pouco da multa administrativa da ANPD, até em 2021, foram 176 procedimentos foram comunicados ou instaurados pela ANPD. Mas, até hoje, não há notícias de casos de aplicação de multas administrativas. O principal motivo é de que a ANPD ainda não regulamentou a metodologia para aplicação de penas. Em relação às denúncias do titular de dados, que podem evoluir para fiscalização e aplicação de multa administrativa, a ANPD informa em seu site que, abre aspas, né? Somente será aceita denúncia se o titular apresentar prova de reclamação junto ao controlador e, mesmo assim, o problema continuar. Então, gente, do primeiro risco que essa multa administrativa da ANPD, que não é nosso tema hoje, mas vou passar rapidamente, nós podemos ver que em 2021 foram... Dirceu, está mudo outra vez. Dirceu, a conexão não está muito boa. Caramba. Mas, e agora, estão ouvindo? Agora estamos ouvindo. Está cortando, é? Sim. Está cortando. Ah, tá. Então, vou falar mais devagar. Então, em 2021, né, foram abertos, mas a maioria foram empresas que abriram esse procedimento junto à ANPD, né, porque houve vazamento de dados e vai ter, a segunda parece que vai ser subincidente, né? Então, as empresas são obrigadas a comunicar a ANPD e tudo mais. Então, a maioria foi a própria empresa que abriu esse sistema. Mas não houve, até hoje, nenhuma multa. Está passando quase um ano desde que a parte da multa entrou em vigor, né? Mas não houve nenhuma multa ainda aplicada pela ANPD. Tá? O outro risco é que alguém denuncie a empresa no ANPD. Há um canal de denúncia no site da ANPD. Só que lá, a ANPD deixa bem claro que ele só aceita denúncia se o titular primeiro falar com a empresa e não resolver o problema. Né? E até fala, olha, tem que ter o comprovante que você falou com a empresa e não foi atendida. Doutor Dirceu, está cortando. Conseguiu? Aí você pode fazer denúncia administrativa pela... Está me ouvindo? Agora, cortou, doutor. Desculpa aí, pessoal. Eu vou até tentar entrar com outro.
Bom, quero dizer isso com essa questão da multa da NPD, né? Estão assim, pintando o quadro muito negro, mas não é tão preocupante. O que precisa a empresa é fazer o dever de casa. E caso houver algum titular reclamando, vocês têm que tomar providência rapidamente para satisfazer esse titular, para que isso não evolua, né, para uma denúncia junto ao NPD. Tá? Então, isso é importante. Fazendo isso, não há tanta, digamos, preocupação em relação a essa questão da multa, ok? Então, vamos passando agora para os exemplos de condenações baseadas na Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos apresentar agora 3 casos concretos relacionados à LGPD, que representam os maiores riscos, né, e possibilidades das empresas serem alvo de processos judiciais. Vamos passar pelo primeiro caso. Uma construtora e incorporadora em face de comprador do apartamento. Foi uma ação de obrigação de fazer e reparação de danos morais. Falando um pouco sobre fatos, o autor adquiriu da construtora o imóvel no prédio de apartamentos. Dias depois, começou a receber telefonemas, e-mails e visitas de vendedores interessados na venda de móveis planejados, ar-condicionado, telas de proteção de varandas, entre outros. Com isso, o autor notificou extrajudicialmente a construtora para não repassar seus dados a terceiros, mas os contatos continuaram. Com isso, o autor processou a construtora. O pedido do autor foi para que não compartilhasse, né, de seus dados com terceiros, eliminação de seus dados pessoais do banco de dados da construtora e pagamento de danos morais na quantia de R$25 mil. Em contestação, a construtora denunciou o lide em face de empresas responsáveis pelos contatos mencionados pelo autor e alegou nunca ter compartilhado dados pessoais do autor com terceiros. Em questão de provas, o que foi decisivo para a condenação da construtora foi o fato que os vendedores declararam, em depoimento à justiça, que obteve os dados do consumidor através da construtora e o fato de que os mesmos saberem o número do apartamento e até o valor da venda. E-mails mostraram que o autor recebeu vários contatos de empresas terceiras que faziam menção à aquisição da unidade imobiliária. R$1.000 por danos morais, eliminar todo o dado pessoal do seu banco de dados, não compartilhar dados pessoais do autor com terceiros, pagar custas, despesas processuais e 20% de honorários advocatícios. E o andamento desse processo hoje, no dia 22 de junho, a construtora recorreu ao Tribunal de Justiça de São Paulo, onde aguarda julgamento. Então, gente, esse é um caso típico, nós trouxemos aqui. Na verdade, existe muito mais que 3 ações, né? Nós trouxemos os 3... Doutor, está cortando. Doutor, voltou agora. A construtora, ela vendeu o apartamento para várias pessoas e pegou esses dados e repassou para as outras empresas, né, que vende tela de varanda, box de banheiro, né? Então, isso é justamente que a LGPD quer coibir. Se o seu cliente não autorizou você compartilhar os dados, você não pode compartilhar. Essa consultora compartilhou. Como resultado, houve ação na justiça. E nota-se que, primeiro, ainda o consumidor, ele entrou com uma notificação extrajudicial. A consultora teve a oportunidade de corrigir esse erro e parar, só que não parou. Então, acabou virando um processo. O autor pediu 25 mil, a justiça concedeu 10 mil reais mais honorário advocatício, né?
Então, esse é o exemplo clássico. Eu não sei qual tipo de empresa, se cada um de vocês trabalha, mas os dados de cliente não podem ser compartilhados, né? Só pode ser compartilhado se houver o consentimento por escrito do titular. Doutor, está cortando. Só uma ressalva, o pessoal em contabilidade, o pessoal do TI, que elabora a folha, né? Esses casos, nós sabemos que, pelo artigo 5º, né? Ou 7º, não lembro bem agora, ela é permitida porque é necessário para a execução do contrato, no caso, contrato de trabalho. Mas, em outros casos, como o dessa construtora, jamais vocês podem compartilhar um dado obtido sem o consentimento desse titular. Ok? Leandro, por favor. Assim, vamos prosseguir com o segundo caso. Esse processo foi um processo que a empresa de cursinho, né, entrou em face de uma aluna. Foi uma ação de indenização por danos morais. Falando sobre os fatos, a autora matriculou-se como aluna no colégio da Ré, assinando o contrato contendo seus dados. Posteriormente, passou a receber ligação telefônica de indivíduo desconhecido que passou a importuná-la na tentativa de a paquerar. Ao ser indagado como havia conseguido seu contrato, o ofensor diz que conseguiu com seu amigo, que é funcionário do colégio. Ele vai lá embaixo, aí ele empurra o carro para lá. Em razão dos fatos, a autora alega que se sentiu exposta, ofendida e fragilizada. Com isso, processou o colégio. Os pedidos da autora foram do pagamento de valor de danos morais de R$10 mil. Em resposta, o colégio contestou no sentido, alegando que advertiu o funcionário responsável, que aqui atazanou, defendeu culpa exclusiva de terceiros, pois o amigo do funcionário teria pego seu celular profissional e obtido o número, e nega a indenização. Como resultado, o colégio foi condenado a pagamento de R$3 mil de indenização por danos morais, custas, despesas processuais e R$1.000 de honorários advocatícios. O andamento atual do processo, hoje, o colégio recorreu ao Tribunal de Justiça de São Paulo e perdeu. O colégio recorreu ao STJ, onde aguarda julgamento. Esse é um caso, tá bem, que requer muito cuidado, né? Um funcionário do colégio passou o dado da aluna do colégio para um terceiro, que era amigo dele. Então, às vezes pode acontecer, vocês estão no escritório de vocês, alguém liga e pede o dado de um funcionário ou de um cliente. No Brasil, a gente está muito acostumado a passar tranquilamente. Aqui liga para mim, eu quero falar com o Wagner Suzuki, você é amigo dele, você tem o telefone dele? Eu tenho. Normalmente a gente acaba passando, né? Esse costume vai ter que mudar daqui para frente, né? Então, enquanto estamos na empresa, se há algum pedido de informação, de compartilhamento de dados, eu tenho que primeiro falar, então, tudo bem, eu vou verificar aqui, vou falar com o próprio e depois te retorno, né? Desliga o telefone, eu tenho que ligar para o Wagner, olha, fulano de tal quer seu telefone, eu posso te passar? O Wagner fala, pode. Aí eu desligo o telefone, retorno para essa pessoa que pediu, eu falo, olha, o telefone do Wagner é tal, né? Então, o nosso procedimento, nesse sentido, tem que mudar bastante. Então, a empresa de vocês, possivelmente a maioria, ela tem dados de funcionários e dados de fornecedores e clientes, né? Contrato que vocês têm. Esses dados pessoais são armazenados. Então, se alguém pedir algum dado de alguma pessoa, né, vocês não podem fornecer daqui para frente, né? É necessário obter o consentimento dessa pessoa primeiro, para depois, então, informar os dados. Esse é um exemplo muito típico, e eu acredito que é um processo que vai acontecer muito no Brasil daqui para frente, porque nós, inadvertidamente, nós costumamos passar informações de terceiros facilmente, né? Então, a empresa precisa, não só a empresa, mas treinar todos os seus funcionários, principalmente aqueles que trabalham com dados, pessoal de recurso humano, pessoal de compras, né? Para que não pode passar
nenhum dado pessoal sem o consentimento do próprio. Tá? Doutor Leandro, por favor. Vamos passar para o terceiro caso. Esse processo foi uma concessionária de energia elétrica em face de um consumidor. Foi uma ação de obrigação de fazer, acumulada com danos morais. Falando um pouco sobre os fatos, o autor recebeu chamada telefônica de um instituto de proteção de dados, do qual é associado, que informou que seus dados pessoais haviam sido vazados pela empresa Ré e se encontravam em poder de estranhos. Confirmou a informação na internet e chegou a receber um comunicado da Ré com a mesma notícia. Assim, passou a enfrentar inúmeros problemas, como mensagens indesejadas via celular e e-mail. Ligação de telemarketing, além de ter que se revestir de mais cautela para não pagar eventuais boletos fraudulentos. Com isso, processou a concessionária. Com pedido do autor, apresentou as informações, para que apresentasse as informações das entidades públicas e privadas com as quais realizou uso de compartilhamento de dados, fornecer declaração clara e completa que indique a origem dos dados, a inexistência de registro, os critérios utilizados e a finalidade do tratamento, recolher os dados de todos os locais onde foram compartilhados sem autorização, sob pena de multa diária, e também notificar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, a ANPD, o Departamento de Proteção de Defesa do Consumidor, a Fundação Procon São Paulo, Secretaria Nacional do Consumidor, Ministério de Justiça e Segurança Pública, sobre a violação da LGPD. E também fazer ampla divulgação de violação de dados em meio de comunicação. E, por fim, condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000. Em contestação, a Ré mencionou tratar-se de uma ação temerária com possibilidade de efeito cascata, pois até o momento já existem 37 ações idênticas patrocinadas pelo Instituto de Proteção de Dados, exigindo R$10.000 por danos morais, pelo simples fato de que as partes autoras terem sido comunicadas pela própria Ré sobre um incidente com dados pessoais. Não houve violação à LGPD, visto que a empresa foi vítima de um incidente de segurança com dados de seus clientes através de ações de hackers. As investigações ainda estão em curso, não sendo possível precisar e comprovar de que forma exata o incidente se deu. Cumpriu com todas as normas legais de proteção de dados e técnicas relativas à segurança de informação de dados pessoais que lhe foram confiados para mitigar o risco de dano, tendo observado o disposto no artigo 46 da LGPD, consignou que, caso exista dano moral, tal circunstância só poderia ser atribuída à ação de terceiro, aplicando ao caso a excludente de responsabilidade prevista no artigo 43 da LGPD, e que o dano alegado não está comprovado, e que o objeto da demanda se reveste da nítida pretensão de enriquecimento indevido. Como sentença, os pedidos do autor foram considerados improcedentes, pois, incontroverso o vazamento de dados pessoais da parte autora. Conforme provas, a requerida foi vítima de incidente de segurança cibernética com dados pessoais de clientes vazados, por obra de hacker ainda não identificado. Aplica-se ao caso a Lei Geral de Proteção de Dados. O artigo 46 determina a adoção de medidas para a proteção de dados, conforme. Artigo 46. Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas para proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Também foi inequívoco que a Ré tem a obrigação de proteger os dados pessoais de seus clientes. Porém, por falha na segurança ou falta de aperfeiçoamento e modernização de seu sistema, permitiu que terceiros tivessem acesso a esses dados. A falha na prestação de serviço
é, portanto, evidente. Por outro lado, para o surgimento do dever de indenizar, faz-se necessário aferir se tal vazamento de dados causou efetivamente à parte autora algum dano. A parte autora informa genericamente que sofreu abalos psicológicos pelo vazamento de seus dados, não havendo, todavia, demonstração alguma de que, após a invasão, tais dados foram utilizados de forma indevida, o que poderia lhe acarretar transtornos. Nenhuma fraude foi praticada em seu desfavor. Não demonstrou que eventuais e-mails indesejados e ligações de empresas tenham relação com o vazamento de dados, até porque muito comum recebê-los sem o referido vazamento. Em seu último andamento, o processo está em fase que o autor recorreu ao Tribunal de Justiça, seu pedido foi novamente considerado improcedente e o processo foi arquivado. Então, acabamos de apresentar três processos, né, concretos, bem típicos, né? O primeiro foi aquela famosa venda de informações, né? Doutor, Ou venda ou sessão. Está cortando, desculpe, tá cortando. eu peço realmente desculpa pelo inconveniente, pela nossa falha, por ter causado esse inconveniente, mas hoje vamos ter que terminar dessa forma, né? Então, é o que mais a LGPD quer coibir, justamente essa venda de informações, né? Dados de pessoas. Nós, brasileiros, sofremos no dia a dia, há muita venda de dados, né? Entre clubes também, associações, vende dados para empresas de cartão de crédito e a gente sofre assédio no dia a dia. Então, isso que a LGPD quer coibir e que a empresa de vocês tem que tomar cuidado para não praticar isso, mesmo involuntariamente, né? Segundo caso do colégio, que isso nos remete à necessidade de treinamento de funcionários, né? Tudo que o funcionário da sua empresa faz, a empresa é responsável, né? É culpa ineligente, que a gente chama, por ser seu funcionário, a empresa tem a responsabilidade objetiva, né? Então, aí não adianta dizer que o funcionário fez, não fez, foi forçado, que se fez, aí é condenado à justiça, como aconteceu aqui, né? E o terceiro caso, é até um caso que teve um cliente meu também, vazamento de dados pelos hackers, né? O hacker vai lá e rouba seus dados, os caras são muito eficientes, você procura fazer de tudo, procura construir, né, sua segurança digital. Doutor. Tudo, mas o pessoal invade preocupação contra essa companhia, a concessionária de energia elétrica, porque a própria concessionária alertou. Mas por que alertou? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados obriga, né, que quando há incidente, você tem que comunicar tanto a ANPD como os titulares de dados. Então, a empresa cumpre a lei, vai e avisa todo mundo, e todo mundo quer entrar com a ação em cima dessa empresa. Então, é uma dificuldade muito grande. Tem que tomar bastante cuidado, mas para cumprir a lei, você tem que avisar os titulares. Aí, os titulares, alguns, como esse caso, aproveitam da situação e, mesmo não tendo um prejuízo concreto, ele entra com a ação pedindo, falando que foi abalado, teve muito problema, né? Então, essas são três exemplos que queremos deixar hoje. Existe, como eu falei, inúmeros outros, mas hoje queremos deixar esses três exemplos, né? Então, o risco da empresa, como eu falei, o primeiro é a multa da ANPD, que ainda está, eu acredito que está muito difícil ainda, hoje, de acontecer, principalmente a empresa que não é muito grande, que não trabalha com muitos dados pessoais. O segundo risco é ação judicial proposta pelo titular de dados, né? Citamos três exemplos, espero que Doutor? era sirva, então, tá? Eu quero agradecer a atenção de todos, né? Encerrar a nossa apresentação e por 5 minutos colocamos à disposição, se alguém tiver alguma pergunta. Caso o tempo chegue, nós podemos, Fernando, fazer no finalzinho, né? Tem um tempo também de pergunta e resposta, tá? Mas muito obrigado pela atenção. Mais uma vez, desculpe
pelo transtorno do meu problema de conexão, tá? Obrigado a todos. Tudo bem? Obrigado, Dirceu. Todo mundo está me ouvindo? Só alterei aqui meu computador, que estava com problema. Bom, alguém tem alguma pergunta para o doutor Dirceu, para o doutor Leandro? Vocês podem até escrever para mim, né? Que não tem problema aqui se vocês não quiserem se identificar, tá legal, gente? Aí eu repasso aqui a pergunta, tá legal? Bom, se ninguém tiver nenhuma pergunta, ou tá pensando em uma, a gente pode deixar nos 10 minutos finais, tá legal, gente? Não tem problema não, tá? Como é um tema único, apesar de tema único não, objeto único com 2 temas, né, distintos. Então, Fernando. Pode falar, Nelson. Tudo bem? Aí sim. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Você me permite Boa uma tarde. pergunta, por gentileza? Com certeza. Vamos lá. Muito se fala em valores exorbitantes, né? De multas de LGPD, 5% do faturamento, chegando 2%. ali. Hã? Máximo 2%. 2%, chegando a 50 milhões, é isso? Cortou um pouquinho, doutor. Eu vou seguir aqui. Só que aí o que a gente vê no exemplo, né, que vocês trouxeram, multas baixas de 10 mil reais, né? Inclusive com, né, construtoras no meio. Qual o real risco, né, que as empresas correm hoje em dia dessas multas? Realmente a gente corre o risco de ter multas grandes ou ainda não é certo isso? Como é que está isso? Tem algum caso onde teve multas de valores mais altos assim? Nelson, como nós falamos, ainda não existe nenhum caso de multa pela Agência Nacional, tá? Esse 2% do faturamento do ano anterior. É até 2%, não é que vai ser 2%. Você pega o faturamento da empresa do ano anterior, pode ser montado em até 2%, vai ser menos que isso. No máximo, o limite é 50 milhões, no caso de empresa muito grande. Tá? Mas a NPD, como nós mostramos, ainda carece de regulamentação. Eles não tem algumas coisas que não é regulamentar, por isso não está multando ainda. Né? Tá. Para mim, me parece bem distante essa multa ainda. Tá? E como eu falei, a questão da denúncia também, quem vai denunciar, primeiro ele tem que entrar em contato com a sua empresa e demonstrar que você não resolveu o seu problema, para depois denunciar. Né? Tá. Então, eu acredito que não é algo tão preocupante. Claro que tem que fazer o dever de casa, que alguém, o encarregado que recebeu a denúncia, prontamente atender esse titular da melhor forma possível, resolver o problema dele, para não deixar passar daí. Tá? As outras 3 exemplos que nós mostramos são ações judiciais, são condenações, não são multas, tá? Condenações da justiça. Está girando em torno disso. Né? Um pediu 25, foi dado 10, outro pediu 10, foi dado 3 mil. Né? Claro que tem que pagar o advogado, tudo mais. Sim. Mas não são valores tão grandes, tá? Por enquanto. Tá bem. Muito obrigado, doutor. Maravilha, Nelson, maravilha. Também temos uma pergunta aqui no chat, doutor Dirceu, né? E vou deixar ela como última, na verdade, porque aí eu vou abrir a palestra do segundo tema. Apenas um comentário. A empresa também pode sofrer com danos à imagem e reputação, no caso do vazamento de informações, fora a multa da NPD? É para mim responder essa daqui agora, né? Ou não? Isso, pode responder. Tá. Rapidamente, então, porque tem pouco tempo. Veja bem só. No Brasil, ainda hoje, essa questão do hacker, vazamento de dados é muito comum. Claro que a empresa pode sofrer, sim, dano de imagem. Mas há tanto vazamento de dados, há tanta notícia na televisão que vazou dados do banco, vazou dados do Banco Central, vazou dados... Assim, que, claro que pode abalar, sim. Né? Mas isso, tipo assim, eu acredito que ainda essa preocupação não é tão premente, né? Não é tão grande. Eu acho que o que a empresa tem que fazer é fazer o dever de casa, né? E não se preocupar muito. Eu não vejo que uma empresa igual essa concessionária de energia elétrica, né? O hacker roubou os dados de milhares de pessoas, né? Mas acho que vocês nem sabem desse fato, a maioria nem ficou sabendo. Porque é muito comum no Brasil acontecer isso hoje. Né? Então, há sim esse risco, né? Mas não precisa perder o sono por causa disso. Maravilha, então. Bom, tendo em vista o horário, né? Agradeço ao Dirceu, que também vai permanecer até o final, com o Dr. Leandro também, né? E vamos dar início, então, ao segundo tema. O que fazer ao identificar um incidente de dados pessoais?
Então, aí, depois, ao final da palestra desse segundo tema, nós também vamos abrir, né, para novas perguntas para o doutor Disseu e o doutor Leandro. Tudo bem, gente? Então, vamos aqui, tá legal? Doutores Alexandre, Douglas e Flávio, por gentileza, vocês estão aí? O Alexandre que não vai participar. Boa tarde a todos e a todas. Me ouvem bem? Perfeito, doutor Douglas. Bom, muito obrigado. Antes de começarmos aqui, queria fazer um breve esclarecimento. O meu sócio, Alexandre Dalmacio, infelizmente não pôde estar presente, né, por um imprevisto, mas eu e Flávio estamos aqui representando o escritório. Ele pede desculpas por não poder estar presente, mas estamos preparados aqui para trazer a apresentação. Acredito que não haverá nenhum prejuízo para a nossa apresentação. Tá? Então, seremos Tranquilo, hoje... Douglas. Muito obrigado pela compreensão, Fernando. Seremos hoje eu e Flávio. Tá legal. Flávio, Douglas, só para te avisar, o aviso, né, o horário é até as 5h20, tudo bem? Maravilha, a gente não vai perder muito tempo, não. Vamos lá, Flávio, pode passar, por favor, para o próximo. Primeiro, eu queria fazer um agradecimento aqui à Câmara pelo convite, pela oportunidade. É sempre um prazer, não é a primeira vez que estamos aqui, e é sempre uma honra, um prazer. Eu acho que esse tipo de evento é importante para a difusão de conhecimento, para a troca de experiências, e é por isso que a gente está aqui hoje, para poder compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente sabe, sem a pretensão de saber tudo, né, mas como a gente trabalha muito com diversos projetos de adequação à LGPD e atende muitos clientes na área, a gente trouxe um pouquinho da nossa experiência e espero que seja proveitoso para todos. Vejo que tem aqui alguns amigos aqui já também, né? O Edson, o Guerra, mandando um abraço aqui para o pessoal que está nos assistindo. Bom, eu vou falar rapidamente um pouquinho do escritório Lix Advogados, sem perder muito tempo aqui. Bom, hoje temos um dos poucos escritórios brasileiros com uma filial em Tóquio, né? Então, temos lá um nosso sócio, Roberto Carapeto, que inclusive fez recentemente uma apresentação também aqui na Câmara, né? Que fica em Tóquio, né? Temos uma sede lá em Tóquio para atender clientes japoneses e asiáticos. Tá? Um diferencial hoje do nosso escritório. Pode passar, por favor, Flávio? Bom, aqui são as principais áreas em que a gente atua. Depois essa apresentação pode ser compartilhada. Pode seguir, Flávio. Algumas premiações aí que o escritório tem recebido nos últimos anos por conta do nosso trabalho. Pode passar também. Bom, e falar um pouco da equipe. Hoje somos mais de 300 profissionais, né, no escritório. Não só advogados, mas gente de toda a parte técnica possível. Então, a gente acredita muito que, principalmente em LGPD, né, em matéria de proteção de dados, é muito importante sempre ter um suporte da parte técnica, da parte de segurança da informação, da parte de tecnologia. Porque nós aqui somos advogados, e, claro, vou trazer aqui conceitos jurídicos, vou trazer aqui questões relacionadas ao direito, mas a gente sabe que é uma lei que trata muito de proteção de dados e de matéria técnica. A gente vai falar hoje sobre vazamento de dados, incidente de segurança. Então, é sempre importante ter esse respaldo, esse amparo técnico. Hoje, nosso escritório está capacitado com um grupo multidisciplinar, não só de advogados, mas também diferentes técnicos que dão apoio à nossa prática. Pode passar, por favor, Fábio. E também a gente não pode, né, não dar o exemplo. Né? Então, além de ajudarmos os nossos clientes a proteger seus dados, temos também a nossa proteção de dados. Hoje somos certificados pela ISO 27001, né, que é o padrão máximo aí de segurança da informação. Tá? É também um dos poucos escritórios que tem essa certificação. Temos uma série de regras internas que nos permitiu obter essa certificação, de modo que nós protegemos também os dados que nos são confiados. Né? Pode passar, por favor, Flávio. E temos um time de proteção de dados, né, amplamente qualificado, não só eu, o Flávio, o Alexandre, né, outras pessoas que trabalham com a gente também, que estão disponíveis para atender os nossos clientes. Pode passar, por favor, Flávio. Eu estou vendo aqui que tem um comentário do Cristiano, vamos deixar para o final, tá, para a gente poder tratar tudo no final. Bom, vamos falar rapidamente o que é um incidente de segurança da informação. Né? Aqui são as definições da ANPD. Tá? Mas, basicamente, eu posso dizer que a definição de incidente de segurança é muito ampla. É qualquer evento adverso, ou seja, qualquer uso indevido. Pode ser uma coisa muito simples, tá? Pode ser uma coisa muito simples, como, por exemplo, alguém mandou um dado sem querer para outra pessoa por e-mail, né? E não era para ter mandado, compartilhou de forma indevida.
um funcionário que foi roubado, por exemplo, teve seu equipamento perdido ou roubado e aquele equipamento continha dados pessoais, isso tudo é classificado como um incidente de segurança da informação. Mas a gente vai ver depois que existe uma gradação entre os incidentes mais graves e os menos graves. E é claro que nos incidentes menos graves, aqueles que não representam ali um dano concreto, situações mais inocentes, corriqueiras do dia a dia, você não vai precisar tomar ali nenhuma medida, né? Agora, num incidente que realmente foi identificado que há ali um dano, há ali um risco, né? Um potencial prejuízo, né? Para os indivíduos ou para os titulares de dados, aí a empresa, sim, tem que tomar medidas. Tá? Essas são as definições que a LGPD, que a NPD traz para a gente. Tá? Então, acesso não autorizado, destruição, perda, alteração, vazamento, qualquer forma de tratamento de dados inadequada ou ilícita. Basicamente, se você descumpriu a LGPD, você está dando causa a um incidente de segurança. Tá? A definição é bem ampla, e o que a gente vai ver é que a gente tem que fazer uma análise acerca da gravidade desse incidente, para poder avaliar as medidas que têm que ser tomadas. Vou passar, por favor, Flávio. Eu só vou pedir para todo mundo, por favor, se possível, colocar no mudo, para a gente não ter ruído durante a apresentação. Tá? Aqui eu trago alguns dos tipos de incidentes mais comuns, o que a gente mais vê no dia a dia. Tá? E eu queria chamar primeiro a atenção para o ataque de phishing. Eu não sei se todo mundo está familiarizado com isso, mas o phishing é aquele golpe, é aquele e-mail malicioso que mandam para você com um link e se passando por um e-mail legítimo, né? Às vezes você vai receber achando que é um e-mail do seu banco, às vezes você vai receber achando que é um e-mail de alguém que você conhece, às vezes você vai achar que é um e-mail de dentro da sua organização, quando na verdade não é. A pessoa clica no link de boa fé, achando que está agindo de forma segura, e pronto, bastou clicar no link e ali já dá entrada para o hacker. E aí você vai ter um compromisso com a segurança da sua informação. Como que as empresas têm feito isso? Têm testado, têm ensinado seus funcionários por meio de testes anti-phishing, ou seja, simulando ataques de phishing, né, enviando e-mails maliciosos, vamos dizer assim, de propósito, para ver quem vai clicar ou quem não vai clicar naquilo ali. Né? Vez por outra, aqui eu recebo no meu WhatsApp, aqui, né? Você foi sorteado, ou você foi chamado para uma vaga de trabalho, trabalhe remotamente, meio período e ganhe, sei lá, muitos reais aqui, fique rico, basta clicar nesse link aqui. Bom, isso claramente é golpe. Né? Isso claramente é um ataque de phishing, você vai clicar ali e vão hackear o seu telefone. Então, esse é o ataque de phishing e não tem jeito. Para se proteger do ataque de phishing, tem que conscientizar, tem que ensinar, os funcionários têm que estar treinados para entender, para poder identificar quando eles sofrem um ataque de phishing. E phishing vem de pescar mesmo, né? O hacker está tentando pescar, né? Só que é phishing com PH. Né? Então, eles estão tentando pescar ali alguma coisa. E quem clicar ali, esqueceu ali, não prestou muita atenção, não viu quem era o remetente da mensagem, clicou, pronto. Né? Você abre as portas da sua organização para um ataque malicioso. Muita atenção com o ataque de phishing. Esse é o tipo de incidente, talvez o mais comum hoje em dia, que a gente tem visto, a principal causa de incidente de segurança. Tá? E é erro humano mesmo, a pessoa clica sem querer. Tá? Bom, o ataque de ransomware, ele pode vir com meio de phishing. Né? O phishing, a pessoa clica num e-mail malicioso, num link malicioso, e entra um ransomware, que é aquele bloqueio de servidor. Eu já lidei com isso, cliente meu que teve um ataque de ransomware, o hacker sequestra, né? E falou, para liberar aqui acesso para você, você vai ter que me pagar um resgate aqui em criptomoeda, vai ter que me pagar em Bitcoin, né? Um resgate. A pessoa chega para trabalhar e ela não consegue, porque o servidor está bloqueado, né? E aí é exigido um resgate, tá? Para o desbloqueio. Tem outros ataques aqui, que é o spyware, né, que é a instalação também de um malware oculto, que vai começar a monitorar e rastrear as atividades e coletando dados dentro dos computadores da organização. Tem o ataque man in the middle, né, que é uma interceptação, na verdade, na comunicação. Então, quando você está, por exemplo, trocando mensagem com um fornecedor, com um cliente, com um parceiro, e alguém está interceptando essa comunicação, tá, obtendo ali, portanto, os dados que estão sendo trocados, e tem a obtenção de senha indevida. E é por isso, né, que é importante, né, essas iniciativas para
você ter uma senha forte, né, para você ter aquela senha com letra maiúscula, com caracteres especiais, né? Você não pode colocar a sua senha, por exemplo, a data do seu aniversário, né, ou o nome do seu filho, né, ou algo do tipo, porque às vezes o hacker ele consegue adivinhar a sua senha, né? Ele pode fazer isso, claro, por meio de um programa que ele vai extrair a sua senha, mas pode ser também com base na tentativa e erro, para tentar adivinhar, colocar a data do aniversário como senha, por exemplo, colocar 1, 2, 3, admin 1, 2, 3 como senha, ou 1, 2, 3, 4, 5, senhas ingênuas, assim, né, não são recomendáveis, porque elas podem levar a um incidente de segurança. Tá? Pode passar, por favor, Flávio. Bom, aqui eu queria trazer um dado da IBM. A IBM ela divulga um relatório que ela apresenta o custo médio de um incidente. Claro que a gente está falando aqui de grandes organizações e de incidentes mais sensíveis, né? Incidentes que envolvem organizações multinacionais, né? Enfim, ataques, né, que envolvem uma grande quantidade de dados. Mas, segundo a IBM, o custo médio global, né, a gente está falando do mundo inteiro, a violação de um incidente de dados é de 4,24 milhões de dólares. Então, a gente não tem que se preocupar só com a multa da NPD, não. A gente tem que se preocupar também com o custo que esse incidente vai gerar. Custo que você vai ter que gastar com técnicas depois para fazer varredura, para você minimizar o dano do incidente, para você não lidar com a interrupção do seu negócio. Você pode perder negócio, você pode perder oportunidade de trabalho por causa do incidente. Eventualmente, você vai ter que reparar as vítimas. Você pode ter que, né, os custos com a detecção da violação, que não é fácil também. Num caso que eu trabalhei envolvendo incidente de segurança, que a gente teve que comunicar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e foi um ransomware provocado por phishing, meu cliente teve que contratar uma consultoria especializada em TI para fazer uma detecção, porque o cliente nem sabia o motivo pelo qual ele tinha sofrido o incidente, ele só sabia que tinha um incidente. E até ele entender o motivo e passar o pente fino ali, né, gastou-se tempo e gastou-se dinheiro. Tá? Pode passar, por favor, Flávio. E aqui algumas medidas preventivas. Né, preventivas. Depois o Flávio, na parte que ele for falar, ele vai abordar mais especificamente o plano de resposta a incidentes de segurança, que é um documento, né, que você tem que ter já prevendo as medidas que você vai tomar para caso aconteça um incidente de segurança. Aqui eu estou falando de medidas preventivas, como você evita um incidente de segurança. Então, primeiro, treinamento e conscientização. Né? Como eu falei no caso do phishing, grandes empresas que fazem testes de phishing, elas mandam um e-mail para todos os funcionários. E aí elas veem, por exemplo, a empresa tem, sei lá, 500 funcionários. E elas veem, desses 500, 5 deles clicaram no link que poderia ser malicioso. Ou seja, teve 1% ali dos funcionários que clicaram no e-mail, que essas pessoas cairiam no ataque de phishing. A empresa chama esses 5 funcionários e fala, olha só, você caiu aqui no nosso teste, então você vai passar por um treinamento mais profundo, porque isso é uma vulnerabilidade para a empresa. Políticas claras, é importante que os funcionários conheçam, não é aquela política que a gente fala para inglês ver, né, mas aquela política que efetivamente seja compreendida a respeito do uso de equipamentos, do que pode, do que não pode fazer. Avaliações de risco, sempre importante. Né, se você tiver algum processo interno da sua organização que envolva um compartilhamento de dados em grande volume e tal, é importante fazer o relatório de impacto, é importante fazer as avaliações de risco. Isso é tarefa do encarregado de proteção de dados. Tá? Quando você vai contratar terceiros, né, uma empresa que tem muitos parceiros comerciais e que troca muitos dados com esses parceiros, é importante verificar se esses parceiros também estão adequados e se conseguem te oferecer medidas técnicas para proteger os dados. Dando um exemplo, eu atendo um cliente que terceirizou o call center dele. Tá? Ele terceirizou o call center para uma empresa. Ele quer saber se essa empresa que vai fazer o call center para ele é capaz de tratar adequadamente os dados. Por quê? Porque ele é um operador, quem está fazendo o call center. E aí, para o indivíduo, para o titular que está ligando para um call center, se ele vê que tem um problema, ele não vai entender que foi o operador que fez. Ele quer saber da empresa com quem tem relação. Então, a empresa tem que ter muito cuidado na seleção dos seus parceiros. Fazer essa avaliação. Auditorias, sempre que possível, é recomendável para verificar e para testar a maturidade da organização no que se refere, né, às medidas para combater os incidentes. E, por último, né, o Flávio vai abordar depois com mais detalhes, o plano de resposta a incidente, que é uma obrigação que está prevista na LGPD. Né? O plano de resposta a incidente
tem que ter, porque caso tenha um incidente na sua empresa, e eu estou batendo aqui na madeira, né, para que ninguém aqui nessa sala tenha um incidente de segurança, mas caso tenha, você não tem que se desesperar. Você já tem um plano definido dizendo o que você vai fazer. Então, o plano ele te dá também um conforto, né, para você, se porventura vier a sofrer um incidente, você já tem ali o passo a passo, o algoritmo que você vai seguir para tratar esse incidente de acordo com a sua natureza, com a sua gravidade. Pode passar, por favor, Flávio. Bom, de novo, o relatório da IBM. O custo com plano de incidente e o custo sem plano de incidente. É empiricamente demonstrado, né, que quando você tem um plano de incidente, você gasta menos, né, para tratar o seu incidente. Por quê? Porque justamente você já previu tudo que você vai fazer. Você teve tempo de pensar com antecedência nas medidas que você ia tomar. É a medida preventiva, né, que vai te ajudar na hora que você tiver que lidar com um incidente de segurança. Pode passar, por favor, Flávio. Bom, e agora a gente vai falar especificamente do plano de resposta a incidente, que é realmente um documento-chave para a adequação à LGPD. É um documento muito importante para quem lida com dados pessoais, porque justamente é aquele documento que vai endereçar o possível vazamento de dados. O que você faz com o vazamento de dados? Eu passo a palavra para o meu colega Flávio Buzanovski. Obrigado, Douglas. Obrigado a todos pela presença. Obrigado à Câmara pela oportunidade de participar aqui de mais um evento. Eu vou falar um pouquinho sobre o plano de resposta a incidentes em si, como comunicar um incidente, isso está previsto no plano, e também sobre alguns casos concretos que a gente vai apresentar ao final. Como o Douglas reforçou bastante, é muito importante que todas as empresas estejam preparadas para lidar com incidentes de segurança. Por quê? Porque hoje em dia isso tem sido cada vez mais comum. Praticamente todo dia você vê uma notícia nos jornais, na televisão, informando vazamento, incidente de alguma empresa. Esses incidentes têm sido cada vez mais comuns. Os ataques hackers, eles acontecem em empresas de todos os portes e de todos os setores, e basicamente ninguém está imune a isso. Hoje em dia, as empresas não se preocupam mais se vai acontecer um incidente de segurança, elas se preocupam muito mais quando vai acontecer e o que fazer caso aconteça, quando acontecer. O que você vai fazer para lidar com esse plano para lidar com esse incidente? Como o Douglas mencionou, a existência de um plano de resposta a incidentes que detalha ali as medidas que vão ser adotadas para lidar com esse incidente reduz e muito os gastos resultantes desse incidente. Então, por isso que é importante que todas as empresas tenham esse documento chamado Plano de Resposta a Incidente, além de ser uma obrigação legal que está prevista lá no artigo 50 da LGPD, que é o artigo que fala sobre as boas práticas em proteção de dados, ele tem esses benefícios que a gente mencionou. Ele te dá uma eficiência maior, você já sabe o que fazer quando acontecer algum problema, quando você tiver um incidente. Então, caso aconteça um incidente, não vai ser aquele desespero de as pessoas pensarem, pô, e agora? O que eu vou fazer? A ideia do plano é já ter essas medidas proativas detalhadas para que a resposta ao incidente ocorra de forma rápida e o mais eficaz possível, evitando custos indevidos para a organização. Então, falando especificamente sobre o documento, o que tem que ter num plano de resposta a incidentes, né? Primeiro, é importante que esse plano de resposta a incidentes não seja um documento altamente técnico. Por que eu digo isso? Porque todas as pessoas da sua organização têm que conhecer, têm que saber da existência desse plano de resposta a incidentes. Então, por isso, você tem que ter, no mínimo uma linguagem que seja ali fácil para as pessoas da sua organização, para todas as áreas da sua organização. Por que as pessoas têm que ter conhecimento do plano de resposta? Porque um incidente ele não vai se originar sempre na mão da TI. Pelo contrário, normalmente os incidentes acontecem nas áreas de negócio. Então, é a pessoa que clica ali num phishing, como o Douglas mencionou, é a pessoa que perde um dispositivo. Então, os incidentes, em regra, acontecem nas áreas de negócio e depois passam a ser lidados pela área de segurança da informação e de tecnologia da informação. Então, todo mundo dentro da sua empresa tem que ter condição, tem que ter capacidade de identificar quais são os indícios que resultam em um incidente de segurança para poder dar início a esse plano de resposta. Além de saber o que fazer, caso aconteça,
a pessoa tem que ter condições de identificar esse incidente. E aqui a gente lista brevemente alguns indícios de um incidente de segurança, né? Um tempo de resposta anormal ou uma não responsividade de algum sistema ou de alguma aplicação, sites que não abrem ou um conteúdo inadequado, aquele site que não tem o cadeadinho que demonstra ali a conexão segura, quando você perde acesso a algum sistema, alguma aplicação, falhas no sistema, ou quando você acessa um sistema ou uma configuração que mudou abruptamente, você não teve conhecimento disso. Então, basicamente, as pessoas têm que desconfiar. Qualquer sintoma, qualquer indício que pareça estranho pode ser um incidente. E é recomendável que todo mundo desconfie mesmo, converse com as áreas técnicas, fale com a TI, fale com a segurança da informação para apurar. Então, identificado o incidente, o que tem que ser feito, né? Essa imagem ilustra aqui um pouquinho. Um usuário, uma pessoa está ali, ela pensou, opa, tem alguma coisa estranha aqui nesse sistema, cliquei num link e deu tela azul, o que eu vou fazer agora? Fala com o encarregado, fala com a equipe de TI ou de segurança da informação. E eles vão carregar ali as próximas etapas referentes ao plano de resposta a incidentes. E quais são essas próximas etapas? Primeiro, a suspeita ou identificação, né, que a gente falou, normalmente acontece nas áreas de negócio da empresa, isso pode ser qualquer área, desde a mais avançada até a mais simples da empresa. Em seguida, vem a avaliação inicial. Essa etapa aqui, a avaliação inicial e a resposta, são áreas mais técnicas. São áreas em que o time de tecnologia da informação ou de segurança da informação vai trabalhar de forma mais enfática. Aqui vai se avaliar o que aconteceu, quais sistemas foram afetados, entender aonde que veio, da onde que veio o problema, isolar esse problema para que ele não se espalhe e tomar ali medidas técnicas para remediar e recuperar os sistemas ou as aplicações que foram afetadas. Aqui é muito difícil a gente prever o que tem que fazer em cada uma dessa etapa, porque cada incidente vai ter sua solução específica e individual. A gente pode trazer soluções, sugestões, mas a determinação da medida técnica adequada em cada situação vai ser realmente no caso concreto. Aqui na coluna seguinte, quando a gente fala de comunicação, aqui sim é uma tarefa mais do encarregado. O encarregado é a pessoa responsável ali dentro da empresa pela privacidade, pela proteção de dados. O encarregado ele tem que acompanhar todo o processo, toda a avaliação, a resposta, a comunicação e a revisão ali do ocorrido no incidente. Mas essa etapa de comunicação é que ele vai atuar de forma mais enfática. Então, aqui, quando a gente fala em comunicação, a gente está falando em comunicação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados e comunicação aos titulares envolvidos ali no incidente. As pessoas às quais os dados vazados dizem respeito. Então, o encarregado vai ter que definir se essa comunicação é necessária ou não. Já adianto que nem todo incidente vai ser necessário. Vai ter que definir qual vai ser o conteúdo comunicado, o meio de comunicação e o prazo. Isso a gente vai detalhar já já. E, por fim, é sempre importante fazer uma revisão depois, avaliar, olha, como que surgiu esse incidente? O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso mudar na minha segurança da informação? O que eu posso utilizar no meu plano de resposta a incidente para responder a um vazamento de forma mais rápida, mais eficiente? Então, esse é um resumo muito breve do que deve ter um plano de resposta a incidentes. Mas entrando especificamente no que diz respeito à comunicação, à NPD e aos titulares, que é uma tarefa que é mais específica do DPO, do encarregado, né? Aqui a gente detalha em um breve fluxograma quando que o incidente deve ser comunicado ou não. Primeira pergunta, ocorreu um incidente de segurança relacionado a dados pessoais? Às vezes você pode ter um incidente que não está relacionado a dados pessoais. Por exemplo, a pessoa perdeu uma pasta cheia de documentos do trabalho. Esses documentos têm ali um monte de planilha, tem as demonstrações financeiras da empresa, mas não tem nenhum dado pessoal, não tem nenhuma informação relacionada a uma pessoa física. Então, aqui pode ser um incidente de segurança da informação, porque você perdeu acesso, que é a quebra da disponibilidade, né, um dos princípios da segurança da informação,
você perdeu a disponibilidade daquela informação, isso pode ser sim considerado um incidente, mas ele não envolve dados pessoais. Se ele não envolver, você não precisa comunicar a NPD ou os titulares envolvidos, até porque não tem titular envolvido. Mas se tiver, sim, dados pessoais nesse incidente, aí você passa pela segunda pergunta. E aqui, pessoal, esse fluxograma é uma instrução que foi passada pela própria NPD, tá? A gente está refletindo aqui uma espécie de guia que a NPD divulgou recentemente, no começo desse ano, até justamente considerando aí o número grande de incidentes e as dúvidas que todo o mercado tinha, a NPD liberou esse guia com essas instruções sobre incidentes. E aqui é que entra a parte difícil da questão. Se tiver um incidente relacionado a dados pessoais, você vai ter que detalhar, você vai ter que definir, no caso encarregado, se existe um risco de dano relevante aos direitos e liberdades individuais dos titulares afetados pelo incidente de segurança. E aqui é que entra a pergunta difícil. Como que eu vou definir se tem um risco, um dano relevante aos direitos e liberdades individuais? Essa resposta a NPD não deu. E essa que é a pergunta difícil. A NPD até divulgou alguns elementos que podem te ajudar a definir se teve ou não esse risco, né? O envolvimento de dados sensíveis ou de dados de indivíduos em situação de vulnerabilidade, o potencial de ocasionar danos morais ou materiais ali para as pessoas envolvidas, né? Então, se você tiver ali credenciais de cartão de crédito, você pode ter ali uma perda material. O volume de dados, se você estiver falando de um banco de dados muito pequeno, talvez não resulte um risco relevante, né? Enfim, esses são os principais pontos. Como eu disse, a NPD liberou um guia, né, um comunicado detalhando como fazer essa comunicação. Pessoal, desculpa, só um último detalhe, né? Se você identificar que não tem esse dano relevante, você não vai comunicar. E se identificar que sim, você vai comunicar a NPD e os titulares. Essa comunicação, a princípio, deve ser feita em 2 dias úteis. A LGPD deixou esse prazo em aberto e a NPD, nesse guia aqui, detalhou que a NPD espera que essa comunicação seja feita em 2 dias úteis. Esse prazo ele não tem força de lei, não tem força de regulamento, de norma legal, é só uma instrução da NPD. Mas, assim, o ideal é que ninguém descumpra o prazo para evitar problemas futuros, né? Então, como eu estava falando, esse comunicado aqui que a NPD divulgou traz todas essas instruções que a gente resumiu aqui, e o mais importante dele é esse formulário. O comunicado traz um formulário que vai conter, que detalha todo o conteúdo que tem que ter na comunicação do incidente. A gente trouxe o formulário aqui, né? Uma breve explanação do que tem que ter, e aqui, em benefício do tempo, eu não vou entrar em muitos detalhes do que tem que ter, tá? Mas, brevemente, você tem que detalhar se essa comunicação é completa ou parcial. Muitas vezes, na hora de comunicar, você não vai ter todas as informações do incidente, você vai estar começando a investigar, então você não tem condição de detalhar tudo exatamente o que aconteceu. Você, para cumprir o prazo, vai informar o que você sabe. Você tem que fornecer as instruções do agente de tratamento, né? As informações da empresa, informações ali do encarregado, de quem está notificando. Em regra, quem notifica é o encarregado, então esses dados aqui vão ser iguais, mas pode ser diferente. A NPD abre essa possibilidade. Seguindo, tem um campo, tem uma parte desse formulário em que a NPD pede informações específicas sobre o incidente. É para você descrever de forma breve, né, resumida, tudo o que aconteceu, tudo que você sabe sobre o incidente. Quando que ele ocorreu, quando que você teve ciência, até para a NPD entender se o prazo foi cumprido ou não, quais os dados afetados, né? Se teve um dado sensível, se não teve, se teve informações financeiras, isso ajuda a entender ali a gravidade da situação. A quantidade de titulares afetados também é muito importante. Se você estiver falando de uma amostra pequena, isso talvez não seja tão grave. E seguindo para a parte final, medidas de segurança. A NPD pergunta quais são as medidas, primeiro, prévias, né, preventivas, que a empresa adota para garantir a segurança dos dados e a proteção dos dados.
mas também as medidas técnicas que a empresa já adotou para responder e para mitigar os danos do incidente. Então, a NPD não quer saber só o que você já fez para resolver o problema, a NPD quer saber o que você faz para evitar que ele aconteça também. Isso é um critério, isso é um fator relevante na hora de definição das penalidades. Seguindo, a NPD pede também uma expectativa ali de quais são os riscos relacionados ao incidente, né? E aí é para o controlador fazer realmente um brainstorming, pensar o que vazou e o que pode acontecer com o vazamento desses dados. Aqui também tem uma pergunta se os titulares foram comunicados, e aqui é uma observação importante, porque às vezes as pessoas pensam, né, que só a NPD tem que ser informada, mas não, o titular tem que ser informado também. O titular, na verdade, é a pessoa que mais tem interesse em ser informado sobre o eventual incidente, porque à medida que você é informado, você pode trocar as suas senhas, você pode cancelar o seu cartão de crédito, que eventualmente vazou. Então, a notificação do titular é tão importante, talvez até mais importante do que a notificação da NPD. E o prazo é o mesmo, inclusive. Então, às vezes, as pessoas, as empresas tentam ali priorizar a notificação da autoridade e deixam de lado a notificação do titular. E a autoridade já pergunta expressamente isso aqui, e isso com certeza vai ser um fator avaliado ali na hora da definição de eventual penalidade, se for o caso. Bom, gente, caminhando já para o final, a gente separou alguns casos concretos para falar um pouquinho sobre essa questão dos incidentes e como os planos de resposta a incidentes estão envolvidos e como eles são relevantes. Como um breve aviso, a gente separou basicamente casos que vieram da Europa, né? Como os colegas que apresentaram antes da gente comentaram, a gente ainda não teve nenhuma multa, nenhuma penalidade aplicada pela NPD aqui no Brasil. Então, como a LGPD foi inspirada na Europa, né, no GDPR, a gente separou alguns casos emblemáticos, alguns casos relevantes, né? Vindo lá da Europa. O primeiro deles é um incidente envolvendo a Booking.com, é um site ali de reserva, de hospedagem, de passagens aéreas. Ele aconteceu em dezembro de 2018, né? E ele aconteceu porque alguns parceiros comerciais do Booking acabaram perdendo ou revelando as credenciais de acesso ao sistema. Isso permitiu o acesso de dados de mais de 4 mil clientes, acesso indevido, né, por terceiros. E um dos motivos para a imposição dessa penalidade aqui, que foi de 475 mil euros, lá na Holanda, foi que a autoridade holandesa entendeu que o Booking reportou esse incidente só depois de concluir a investigação. E aqui é aquela questão que eu falei no começo, quando a gente estava vendo o formulário. A NPD já tenta prevenir isso. Ela fala que você tem que notificar no prazo de 2 dias. E é 2 dias do conhecimento do incidente, não é 2 dias depois que você conclui a investigação. Por isso que existe a comunicação parcial e a comunicação total. Está dando ali o seu prazo de 2 dias úteis, você vai comunicar o que você tiver. Não caiam no erro de comunicar o incidente só depois da investigação completa. Se você sabe que teve um incidente, você tem que cumprir o prazo e notificar com o que você tem hoje. E isso se reflete lá a gente tem essa regra aqui no Brasil, né, porque tem também lá na Europa. Na Europa, o GDPR prevê o prazo de 72 horas, né, até um pouquinho a mais do que a gente tem aqui no Brasil. Mas lá, nesse caso aqui do Booking, eles notificaram 72 horas depois da conclusão da investigação, o que não é o marco temporal correto, né? Era 72 horas depois da descoberta do incidente, isso que deveria ter sido feito. E esse fator aí foi considerado pela autoridade na hora de aplicar a penalidade. Outro caso emblemático que a gente separou foi o do Twitter. Nesse caso aqui foi uma falha no sistema do Twitter que permitiu que alguns posts... no Twitter tem uma funcionalidade que você publica algo no modo privado, né? Só algumas pessoas têm acesso. E uma falha nessa funcionalidade permitiu que alguns posts fossem vistos por todos, de forma pública. Nesse caso, aqui também o Twitter teve uma falha, um atraso na notificação da autoridade, né? Como está aqui no slide, a empresa teve ciência no dia 2 e notificou só no dia 8. Então, acabou, de certa forma, perdendo o prazo. E isso, segundo a decisão da autoridade, isso foi lá na Irlanda,
A decisão pontuou que esse atraso evidencia ou a precariedade ou a falta de um plano de resposta a incidente. Ou seja, como a gente veio falando aqui na apresentação, o plano de resposta ele é importante para facilitar que você cumpra os prazos aplicáveis, o que você tem que fazer dentro do prazo que você tem que fazer. Esse caso gerou uma multa de 400 mil euros ao Twitter. Agora, caminhando já para o final, os dois últimos casos, né, já em questão do benefício do tempo, né, a gente separou dois casos emblemáticos também que vieram lá da Inglaterra. A ICO identificou, na verdade, esse incidente da British Airways, que é uma companhia aérea, e esse incidente gerou dano a mais de 400 mil consumidores. Mais de 400 mil pessoas, consumidores da British Airways, foram afetados por esse incidente, que acabou tendo vazamento ali de login, cartão e detalhes das viagens dessas pessoas. Nesse caso, a ICO, que é a autoridade da Inglaterra, tinha anunciado uma intenção de multar a British Airways no valor de 183 milhões de libras. Até então, esse tinha sido o maior valor, a maior multa pecuniária divulgada com base nas normas europeias de proteção de dados. No final das contas, essa intenção de multar acabou não se concretizando, né? Lá na ICO eles têm esse procedimento, eles primeiro anunciam, vou te multar aqui nesse valor, divulgam para a imprensa, e depois tem uma decisão do processo administrativo investigatório, né? E no final das contas, a British Airways saiu, digamos assim, no lucro, né? A multa foi só de 20 milhões de libras. Outro caso semelhante, que foi até na mesma época, né, foi envolvendo o Marriott. Marriott é uma rede internacional de hotéis, e nesse caso talvez tenha sido um dos maiores incidentes, um dos maiores vazamentos, porque afetou mais de quase 340 milhões de hóspedes. Essa rede de hotéis é mundial. Esse incidente ele acabou acontecendo ali por conta de uma falha de segurança que aconteceu quando a Marriott estava adquirindo uma outra rede de hotéis, que era a Starwood Hotels. Então, essa falha ali na transição acabou gerando esse incidente, prejudicando mais de 300 milhões de pessoas. Nesse caso aqui também teve aquela intenção de multar da ICO, né, quase 100 milhões de libras, que acabou sendo diminuída para 18 milhões de libras no final, no total, na decisão da autoridade. A gente separou esses dois casos porque até então eles tinham sido as maiores penalidades já anunciadas, com base nas normas europeias de proteção de dados. E no final das contas, essa redução que a ICO fez, e um dos fatores aí para a redução foi a pandemia, foram os prejuízos enfrentados pelas empresas, sobretudo considerando os setores econômicos dessas empresas, né, acabou gerando uma certa frustração, né, nas pessoas que acompanhavam, porque a gente está falando de incidentes enormes aqui, que afetaram muitas pessoas. Então, hoje em dia, essas multas elas nem estão na lista das mais altas. A gente tem algumas penalidades que foram aplicadas pela autoridade francesa que passam em muito os valores que foram aplicados no final pela ICO. Bom, gente, agora caminhando aqui para o nosso último slide, a gente falou bastante sobre a Europa, né? Mas e no Brasil? Doutor Flávio, desculpa, só te interromper, você tem, por favor, mais um minuto para concluir, por favor. Tá bom. Obrigado, Fernando, eu vou ser breve. O que a gente tem no Brasil, né? Até para comentar um pouquinho a pergunta do Nelson na primeira apresentação. No Brasil, até o momento, como os nossos colegas que apresentaram antes falaram, a gente não teve nenhuma penalidade aplicada pela NPD, tem essa fala que é muito interessante aqui do presidente da NPD, anunciando que a autoridade não pretende formar uma indústria de multa. Justamente por isso, até o momento, a gente não teve nenhuma multa. A gente teve 176 procedimentos instaurados em 2021, né? Para contextualizar, as penalidades da lei passaram a ser vigentes em agosto de 2021, mas só em outubro que elas passaram a ser aplicáveis, porque até então a NPD não tinha esse regulamento do processo de fiscalização, ou seja, o processo administrativo não tinha como funcionaria, não tinha como funcionar. A partir de outubro de 2021, a autoridade já pode aplicar penalidades, né?
Mas ainda está pendente essa norma aqui, que é a norma de sanção e dosimetria, que vai ser uma norma interna da NPD que vai detalhar como calcular cada penalidade. A gente fala muito de multa, mas a multa não é a única penalidade da lei. Algumas situações podem gerar outros tipos de penalidades, e essas situações têm que estar detalhadas lá nessa norma de sanção e dosimetria da NPD. Sem essa norma, muitas pessoas defendem que a NPD não pode aplicar nenhuma penalidade, mas não existe nenhuma proibição legal. Bom, pessoal, agradeço a todos pela participação. A gente encerra aqui a nossa apresentação. Agradeço também a Câmara pela oportunidade de poder participar aqui do evento. E a gente fica à disposição aí para qualquer dúvida, para qualquer questionamento ou comentário que vocês tenham. Maravilha, doutor Flávio e doutor Douglas. Nossos agradecimentos, né, pela apresentação. A gente vai abrir aqui a pergunta em decorrência do horário, né? Vamos ver se a gente consegue responder a tempo, né? Está direcionado aqui, eu perguntei para o Cristiano aqui no chat, é uma pergunta direcionada para você, doutor Flávio. Caso um proprietário dos dados alegue que nós, empresa, vazamos os dados em caso de processo seletivo, cabe ao mesmo apresentar provas documentais que nós, de fato, vazamos os dados. Caso o reclamante não tenha essa prova, ainda assim, é necessário fazer o RIP? Se eu fizer, mesmo sem provas que fomos nós que vazamos os dados, ou informar a NPD, não estamos nos autodeclarando culpados? Sempre quis saber como a pessoa pode provar, uma vez que ela mesma pode distribuir os dados por diversas empresas. E é bem conveniente, entre aspas, às vezes dizer que a empresa X vazou os dados, como ficamos nesse caso. Bom, são muitas perguntas, mas vamos por partes. Se a empresa que tem que comprovar. Primeiro, em muitas situações, o autor, ou a pessoa física, né, o titular, não vai ter condições de comprovar que aconteceu um vazamento. A pessoa não vai ter acesso aos sistemas da empresa. Em um processo judicial, a gente tem o ônus da prova, né? Em regra, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito e ao réu cumpre ali, comprovar os fatos apresentar as provas que elidam ali os direitos, os fatos constitutivos apresentados pelo réu. Eventualmente, o juiz pode inverter esse ônus da prova, se considerar que o autor não tem condições de apresentar as provas que são discutidas ali. Mas a LGPD ela traz ali o princípio da accountability, ou seja, prestação de contas. A empresa ela não pode simplesmente cumprir a lei, ela tem que ter formas e métodos de demonstrar que a lei está sendo cumprida. Então, no primeiro momento, eu diria que sim, a empresa tem que ter os métodos, os meios aplicados para comprovar os fatos que estão sendo discutidos. É óbvio que não tem como fazer prova de fato negativo. Eu não consigo comprovar que eu não vazei o seu dado. Não consigo comprovar algo que eu não fiz. Então, a gente cai numa discussão que é um pouquinho mais complicada. E aí, sim, é um pouco complexo nessa questão. Se você pega uma pessoa mal intencionada, aí vai ficar uma questão complexa. Posso fazer um acréscimo, Flávio, pedindo Claro. licença? É bem isso que você falou sobre não só provar que não vazou, mas provar que cumpre a lei. A empresa tem como provar que tomou as medidas preliminares, ou seja, né, o problema é o seguinte, você sofre uma acusação e aí você não consegue provar que você tem um plano de resposta a incidentes de segurança, você não consegue provar que você nomeou um encarregado, você não consegue provar que você adotou medidas técnicas, você não consegue provar que você cumpre a lei. Aí você está numa posição difícil. Ou seja, não se trata de provar ou não que vazou ou não vazou dado, mas se trata sim de provar que adotou as medidas e esforços necessários para cumprir a lei. Fazendo isso, a empresa está muito melhor posicionada, tanto perante a autoridade nacional quanto perante o judiciário, né? Eu não sei se o doutor Dirceu, né, concorda também com essa ponderação. Muito obrigado. Com certeza, doutor Douglas, só fazendo, né, aquele último exemplo que eu mostrei, né, da companhia concessionária de energia, né, o autor, ele queria aproveitar da situação, porque a companhia teve que notificar o titular de dado, ele aproveitou e entrou com a ação de danos morais, só que o autor não conseguiu provar que ele efetivamente teve o dano.
e a companhia conseguiu provar que tomou todas as medidas necessárias. Então, o juiz ponderou isso e absolveu a concessionária, né? Muito bem colocado, doutor. Muito obrigado a todos, viu? Está esclarecidíssimo. Obrigado, doutor Diceu, e a todos. Muito obrigado.